Algo que está relacionado diretamente a essa questão do levantamento, né, que constitui também uma etapa do levantamento, é essa questão da coleta de dados. Né? Então, o que é coleta de dados? Coleta de dados ele pode ser feita de várias formas, né? Mas a pesquisa científica ela tem que ter esses dados da realidade. E existem vários dados, né, que são coletados para um trabalho. No primeiro momento, existem os dados, né, os chamados dados de papel, né, que é aquilo que o pesquisador faz no primeiro momento, tanto na pesquisa bibliográfica quanto na pesquisa documental. Você coleta dados, né, que já existem. Né? Pesquisa meramente bibliográfica, você está fazendo o debate das ideias. Né? E o que ele chama aqui de pesquisa documental são aquelas informações quantitativas que já existem, né? Que já existem muitas vezes de forma tabulada. Né? Por exemplo, se você entrar no site do IBGE e acessar aquela ferramenta do Sidra, né? Você vai gerar, né, determinadas tabelas a partir dali. Então, você já tem quase que o dado pronto, faltando só a questão da análise. Mas aí não tem só o dado secundário, né? Existe também o dado primário, que constitui o trabalho de campo propriamente dito. E esses dados primários eles são obtidos de duas formas. Né? Mediante a observação direta, e outra forma de se obter dados primários é mediante a interrogação. Então, o que é a observação? Né? Tirando aquela parte do curioso, né? O curioso observa, né? Mas às vezes não é o curioso cientista, né? É o curioso fofoqueiro, né? Que não é o caso aqui que a gente quer trabalhar. A gente diz que a observação, né, é isso, né? Focaliza um comportamento que ocorre naturalmente nesse ambiente natural e com o observador que nele não interfere, né? Você está só olhando. Uma observação nada mais é do que o uso dos sentidos para obter conhecimento necessário para o cotidiano, né? Mas quando se fala de trabalho científico, a gente vai considerar que a observação ela deve ser feita com propósitos, né? E aí, os propósitos de uma observação científica primeiramente, tem que servir a um objeto formulado de pesquisa. Você só vai observar o que você elencou que seria interessante para observação, né, para dar respostas, né, às suas perguntas de pesquisa ou a sua hipótese geral que você formulou. Essa observação ela tem que ser sistematicamente planejada, né? Quer dizer, você tem que planejar que dias, né, seja mais interessante para você observar, que horas, né? Por exemplo, o pesquisador está fazendo algum trabalho sobre o comércio de rua aqui na cidade de Pau dos Ferros. Então, você pode escolher como dia privilegiado para fazer essa observação num dia de sábado, né? E você pode escolher um horário, né, pela manhã, né? Um horário que, por exemplo, fique aí algo em torno de 8 horas, né, até 11 horas. Então, você supõe que nesse intervalo de tempo você vai observar a dinâmica, né, a dinâmica do comércio de rua que acontece, por exemplo, no centro da cidade de Pau dos Ferros. Então, a observação ela é planejada. Ela é sistematicamente registrada e ligada às proposições mais gerais da pesquisa, né? Quer dizer, o pesquisador não vai estar lá só sentado num banco e olhando, né? Ele vai estar com algum bloco de notas anotando, ou com um celular, ou com algum gravador, né? Fazendo as suas anotações, né? As suas gravações para posterior formulação de hipóteses mais sistemática, mais precisa. E também é submetida a verificação e controle de validade e precisão, né? Quer dizer, essa alternativa D, né, que é submetida à verificação e a controle de validade e precisão, é que também vai se verificar se aquela observação que foi feita realmente está de acordo com os critérios que foram elencados como objetivo geral e objetivos específicos do trabalho. Então, na pesquisa social, né, e economia é uma ciência social, a observação também pode assumir diferentes formas. Existe uma observação simples, em que o pesquisador permanece alheio à comunidade, ao grupo ou à situação que pretende estudar.
e observa de maneira espontânea os fatos que aí ocorrem. Existe a observação sistemática, que é utilizada em pesquisas que têm como objetivo a descrição precisa dos fenômenos. O pesquisador sabe quais os aspectos da comunidade ou um grupo que são significativos para alcançar os objetivos pretendidos. O exemplo do observador, que vai observar a Feira Livre de Pau dos Ferros, que escolheu o dia, que escolheu o horário, é um exemplo, por exemplo, de observação sistemática. Existe também a observação participante, que é caracterizada pela participação real do pesquisador na vida da comunidade ou do grupo que se pretende investigar. Por exemplo, isso é um tipo de observação que se vê muito em trabalhos de natureza sociológica, né? Então, por exemplo, as pessoas querem, determinado pesquisador quer saber a forma de organização dos trabalhadores de uma comunidade quilombola, né? Então, de repente, ele pode se inserir naquela comunidade, pode, por exemplo, trabalhar, né? Trabalhar uma semana, trabalhar um mês, né, junto com os quilombolas, e a partir daquilo ali fazer aquela descrição, né, de como é que eles se organizam, né, de forma econômica, né, em relação àquela atividade produtiva. Então, existe a observação participante nesse sentido, em que o observador ele se insere na comunidade, mas, repita-se, né, isso é muito mais utilizado em trabalhos de natureza sociológica, né? Em pesquisa de natureza econômica, o que a gente vê mais, de forma mais prática, é essa observação sistemática. E aí essa observação sistemática, ela é complementar ao trabalho de coleta de dados, né? Por quê? Porque a partir dessa observação sistemática, você pode, inclusive, reformular algumas hipóteses de pesquisa ou melhorar alguns objetivos do trabalho. E aí, quando chega na parte de coleta de dados, né, da coleta de dados primários, né, existe primeiramente tem o questionário e tem a entrevista. Então, o que é um questionário? Né? O questionário é uma técnica, claro, de coleta de dados, que consiste em um rol de questões propostas por escrito às pessoas que estão sendo pesquisadas. Né? Então, você elabora, né, as questões e pede para as pessoas responderem. E aí, como todo e qualquer instrumento de pesquisa, ele também vai ter vantagem e também vai ter desvantagem. Qual a vantagem do questionário? Né? Primeira vantagem é que possibilita atingir um grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado pelo correio, né? Pelo correio ou, no caso aqui, o e-mail, né, que é o correio eletrônico. Né? Por exemplo, né, as pesquisas que os alunos, né, ao final de cada semestre, fazem aquela avaliação. Né? Então, esse questionário que os alunos respondem, eles são enviados por e-mail, né, via formulário eletrônico. Implica em menores gastos com o pessoal, pois não requer o treinamento de pesquisadores para a coleta de dados, né? Você fez o questionário e mandou por e-mail, né? Então você não tem gasto com o pessoal, né? Essa é uma grande vantagem. Uma segunda vantagem é que garante o anonimato das respostas, né? Ou seja, a pessoa não precisa se identificar, né? Não coloca nem nome, nem CPF, nem número de matrícula, né? Para dar as respostas, né? Então, esse anonimato também é uma vantagem, né? Porque as pessoas também respondem de forma mais segura. Permite que as pessoas respondam no momento que julgarem mais conveniente, claro, né? Obedecendo a questão do prazo. Você nunca vai mandar um questionário e dizer assim, eu quero que você responda para hoje, ou eu quero que você responda até amanhã. Geralmente, um prazo no questionário ele vai ter pelo menos 15 dias, né? Ou até um mês, né, de coleta. Mas, lógico, né, você vai ter que estar alertando a pessoa, né? Quando você fazer aquele controle, né, que você enviou, sei lá, 30 questionários, né, para 30 pessoas em determinado dia, então se por acaso chegou nos 5 dias e você não recebeu nenhum questionário, então você vai ter que passar um e-mail, né, você vai ter que passar alguma mensagem de texto perguntando se a pessoa recebeu o questionário certinho ou se está com algum problema e abrir o link, né? Porque, claro,
Se por acaso estourar esse prazo, uma pesquisa que foi respondida, que se demandou muito tempo para se elaborar aquele questionário, ela não vai poder ser utilizada, né? Tem prazo. Não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistador, né? Isso acontece em entrevista, né? Mas não acontece em questionário, né? Então, ninguém está vendo quem foi que fez aquelas perguntas. Então, as respostas elas são de formas mais fluidas, né? Mais espontâneas. E uma coisa que é muito útil na questão do questionário é que favorece a tabulação e análise de dados, né? Principalmente em formulário eletrônico, que tão logo fecha, né, aquelas respostas, né, essa tabulação, e pelo menos na forma de visualização de gráfico, né, ela já acontece quase que de forma automática. E aí tem umas limitações, né? Então, quais são as desvantagens do questionário? Primeiro, exclui pessoas que não sabem ler e escrever, o que pode conduzir graves deformações no resultado da pesquisa. Então, dependendo do tipo de pesquisa que você for fazer, né, se por acaso você presumir, né, ou saber, tomar conhecimento que na sua amostra, né, no seu universo de pesquisa, tem pessoas analfabetas, né, ou com pouca leitura, então você não vai poder utilizar o questionário. Porque se você for utilizar o questionário para outra pessoa responder e explicar e para poder outra pessoa responder, né, não vai sair um resultado legal, né, vai sair um resultado deformado. Uma outra limitação é que não oferece garantia de que a maioria das pessoas o devolva devidamente preenchido, né? E quando devolve, né, acontece de nem devolver, ou acontece de devolver e não estarem todas as questões preenchidas, né? Com o formulário eletrônico, né, no Google Forms, isso não vai acontecer, porque você já coloca lá na opção que a resposta é obrigatória. Então, quando a pessoa vai mandar, então o formulário vai colocar o alerta que determinada questão falta para ser respondida. Mas, por acaso, com um formulário que foi entregue via papel, né, algumas questões elas podem ser entregues sem respostas. E se, de repente, aquela pergunta, né, que está lá naquela questão não respondida, ela foi importante para o trabalho, então significa que aquele questionário ele fica praticamente inválido, né, porque uma questão que era chave para a pesquisa não foi respondida. Uma ou várias questões, né? Envolve geralmente um número pequeno, né, de perguntas, pois o questionário muito extenso apresenta muitas chances de não serem respondidos, sim, né? Um questionário ele tem que ser bem enxuto, né? Ele tem que ser bem enxuto sob pena de ficar enfadonho, você não ter muitas respostas, né? Por exemplo, né, na avaliação da UERN, né, dos alunos do ensino remoto, o primeiro questionário que foi feito para avaliação do semestre 2019.2, né, tinha 25 questões, né? Então a gente teve um número de 74 respostas. Já no semestre seguinte, né, para avaliar o outro semestre, né, o 2020.1, 2020.2, né, não lembro aqui, já até confundi aqui a semestralidade, eram algo em torno de 38 questões. Né? Então, aumentou as questões de forma significativa e também reduziu, né, o número de respondentes. Né? Então, no primeiro a gente teve 25 questões, 74 respostas. No segundo, a gente teve 38 questões, 51 respostas. Né? Então, uma limitação do questionário também é isso. Se você aumenta a quantidade de dados, né, que você quer coletar, também você diminui a quantidade de respostas que se obtém. E uma última questão, a D proporciona resultados bastante críticos em relação à objetividade, pois os itens podem apresentar significado diferente para cada sujeito pesquisado. Sim. Uma pessoa pode interpretar uma questão de um jeito, né, e de repente responder uma alternativa que não tem nada a ver. Ou pode acontecer também de, no questionário, ter uma resposta que ela tem uma ligação direta com a resposta anterior. Então, se por acaso a pessoa não entendeu a resposta anterior e respondeu, e aí vai responder também a questão seguinte, acontece de as duas questões ficarem prejudicadas.
porque uma resposta não vai ter nada a ver com a outra. Mas aí é essa a limitação do questionário. Se não tiver bem elaborado a questão, a pessoa não vai entender e vai responder da forma como entendeu, e às vezes dificulta também a questão do resultado da pesquisa. E aí, tipos de questões, né, que o autor Antônio Carlos Gil ele recomenda, né, e que diz também que tem vários outros autores de metodologia, é que existem três tipos de questões: questões fechadas, questões abertas e questões dependentes. O que são as questões fechadas, né? É aquela que apresenta ao respondente um conjunto de alternativas de resposta para que seja escolhido o que melhor representa a sua questão ou ponto de vista. Entre as perguntas que se apresentam diversas alternativas, há as que possibilitem ao respondente assinalar mais de uma resposta, e isso não é conveniente oferecer um número muito grande de alternativas, pois isso poderá prejudicar a escolha. Tanto vai prejudicar a escolha, quanto vai prejudicar a tabulação e a análise, né? Quer dizer, o que é uma questão fechada? Tem as alternativas que a pessoa vai escolher, né? Então, em relação, por exemplo, em relação ao semestre passado, né? Qual a opinião do aluno? É bom, ruim, regular, péssimo? Quer dizer, você dá as alternativas. Então, dessa alternativa aqui, você vai escolher uma, né? Então, pronto, escolher uma alternativa dessa, então, essa questão também ela fica mais fácil, inclusive, de ser tabulada. Porque se de repente, não, pode ser escolhido mais de uma, né? Pode ser escolhido até duas. Pronto, então o aluno marca lá, ruim e péssimo, né? Se por acaso for só uma questão, o aluno responde ruim. Se por acaso poder escolher duas questões, o aluno responde ruim e péssimo. Então, com isso, dificulta, inclusive, a questão da interpretação, né? Da análise. Questões abertas, apresenta-se a pergunta e deixa um espaço em branco para que a pessoa escreva sua resposta sem qualquer restrição, né? Isso depende muito, né, da pesquisa, se por acaso você vai fazer uma questão aberta, né? Porque geralmente não são também questões que sejam recomendadas a se fazer, porque também tanto dificulta a questão da tabulação e da questão de análise, quanto dificulta, inclusive, a coleta, né? A coleta desse dado. Então, uma questão aberta só se realmente for extremamente necessária, né? Não tiver como você transformar aquilo ali numa questão fechada com alternativas. E aí tem as questões que são dependentes, né? Que é aquela coisa, né? Que está em questão que ela necessariamente ela puxa, né? Outra questão. Então, por exemplo, uma questão dependente é quando uma questão depende da resposta dada a outra. Por exemplo, né, essa pergunta aqui é bem interessante. Quantos cigarros você fuma por dia? No questionário também aplicado a não fumantes, depende da resposta a uma questão anterior. Você fuma cigarros? Então, o que significa essa questão dependente? Significa que, se por acaso eu pergunto, você fuma? Não. Então, se por acaso eu não fumo, então vai ter observação, né? Passe para, se por acaso a questão de eu fumo, né, for a questão número 20, né? E quantos cigarros seja a questão 21, então se por acaso eu respondi não, né, então pule, né, para a questão 22, porque eu não vou responder a questão 21, porque é uma questão dependente. Isso acontece também quando a gente pergunta, por exemplo, se por acaso a pessoa tem emprego, né? Tem emprego, né? Ou trabalho, a pessoa vai dizer sim. Então, se por acaso a pessoa responde sim, né, que tem trabalho, então tem uma pergunta que pode ser dependente, né? Qual o nível de renda desse emprego, né? Até desse trabalho, até meu salário mínimo, de 1 a 2, de 2 a 3. Se por acaso a pessoa diz que não tem trabalho, né, ou que não tem renda regular no mês, eu não vou fazer essa pergunta de qual faixa de renda ele está situado. Então, essa questão dependente, ela também é interessante porque possibilita você verificar também determinadas questões, né? Muitas vezes a questão dependente, ela pode não tá tão próxima, né? Mas pode ter uma questão lá na frente, né? Num questionário digamos que tenha 30 questões, de repente pode ter a questão de número 26, né? Que ela tem uma relação direta com a questão
de número 10. Né? Então, tipo, é quase que uma questão dependente, mas escondida, né? Então, o que é essa questão? Né? Eu digo que seria uma questão dependente, não seria uma questão dependente, mas seria uma questão de checagem. Né? Quer dizer, se por acaso a pessoa está respondendo o questionário de forma correta, então a resposta que ela deu lá na 10, né, vai ter uma relação com a resposta que ela deu, por exemplo, nessa questão 26. E aí a escolha das perguntas, né, outras dicas, né, a escolha das perguntas está condicionada a inúmeros fatores, tais como a natureza da informação que se quer, o nível sociocultural dos interrogadores e muitas outras coisas. Então, algumas observações devem ser incluídas apenas perguntas relacionadas ao problema pesquisado, né? Claro, né, e óbvio, você não vai fazer pergunta que não tenha relação com o seu trabalho de pesquisa. Deve-se levar em conta as implicações da pergunta com os procedimentos de tabulação e análise de dados, né? Ou seja, você vai sempre escolher as perguntas de caráter fechado, né? E as perguntas de caráter fechado que possibilitem apenas uma resposta, né? As perguntas que possibilitem mais de duas alternativas, só se realmente for extremamente necessário. E devem ser incluídas apenas as perguntas que possam ser respondidas sem maiores dificuldades. O que significa isso? Se por acaso tem 3 questões que elas são diretamente relacionadas, né, tente sintetizar dessas 3, deixar 2, né, e se possível, no lugar dessas 2, deixar só uma. Né? Então, quanto mais enxuto, né, quanto mais claro tiver um instrumento de coleta de dados, né, seja um questionário, seja uma entrevista, melhor. Formulação das perguntas, o conteúdo da resposta relaciona-se diretamente com a maneira como foi formulada a pergunta. Então, algumas normas, né, no caso, principalmente de entrevista, as perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa, né? Tem que estar bem redigida a questão para poder o entrevistado entender essa pergunta de maneira clara. Deve-se levar em consideração o sistema de referência do interrogado, bem como o seu nível de informação, né? Como assim? Se por acaso for uma pessoa que não tem um nível muito bom, né, de leitura, então essa pergunta tem que ser feita de forma devagar, né, de forma lenta, né, para você perceber se realmente a pessoa entendeu o que você perguntou. A pergunta deve possibilitar uma única interpretação, né? Quer dizer, deve-se evitar a dubiedade, né? As perguntas que são dúbias, né? Que permitem mais de uma interpretação, ela deve ser reformulada. A pergunta também não deve sugerir respostas, né? Porque isso é um viés, né? É um viés que não deve existir em pesquisa. Você não deve sugerir respostas. E as perguntas também devem referir-se a uma única ideia de cada vez. Quer dizer, não vai ter, né, 2 perguntas dentro de uma mesma oração. Então, se por acaso você vê que determinada oração ou determinada frase, né, comporta mais de 2 perguntas, então uma pergunta e depois outra pergunta. O número de perguntas, né, que também é outra observação interessante. Para definir o número adequado de perguntas, é preciso levar em consideração o possível interesse das pessoas que vão responder o tema da pesquisa. Entretanto, alguns autores estabelecem como regra geral que o número de perguntas em um questionário não deve ultrapassar 30. Né? Eu ainda acho muito, mas dependendo das questões, né, 30 questões é um número muito bom. A ordem das perguntas, né? Adota-se a técnica do funil, segundo o qual cada questão deve relacionar-se com a questão antecedente e apresentar maior especificidade. Eu recomendo o seguinte, né, que num questionário, numa entrevista, você tem aquelas etapas, né? Você tem a primeira parte, onde você coleta informações mais gerais, né, da pessoa, né, que você está coletando os dados. No segundo bloco do questionário, você já entra em questões específicas do seu trabalho, mas também abordando de um ponto de vista mais geral. E no terceiro bloco, né, e último de questão, você pergunta, né, aquelas questões mais específicas, mais relacionadas à pessoa mesmo. Porque aí com isso você vai ter
um padrão, né, de respostas mais significativo, né, partindo dessa ordem, né, dessa técnica geral, né, de questões mais amplas, né, mais abertas, né, para as questões mais específicas, né, que guardem uma relação direta realmente com a característica da pessoa que se está perguntando. E aí existe também, né, o pré-teste do questionário, né? Quer dizer, não é que você terminou de formular o questionário, que aquele instrumento de coleta ele está pronto para ser pesquisado, né? Tem que fazer também um exame preliminar. O que é isso, essa forma preliminar? É você enviar, né, o questionário para algumas pessoas responder. No caso aqui está dizendo de 10 a 20, né? Não precisa ser isso tudo, né? De 3 a 5 respostas você já consegue identificar. Por quê? Porque você vai identificar se as pessoas, 3 ou 5, né, do pré-teste, você vai poder perceber se respondeu corretamente, né? Respondeu corretamente como assim? Se realmente entendeu, né, as perguntas, se não tem nenhuma pergunta importante que deixou de ser respondida, se não teve nenhuma questão que, digamos assim, seja dependente e de checagem que tenha causado algum erro de interpretação. Nesse pré-teste também você tem como detectar o tempo, né, de resposta. Então, se realmente você mandou um formulário eletrônico e a pessoa passou talvez mais de 10 minutos para responder, então esse questionário está grande, né? O ideal é que um questionário eletrônico ele não leve mais do que 10 minutos, né? Então, de 8 a 10 minutos é o tempo que seria adequado. Então, se está levando mais do que isso, então você tem que enxugar o seu questionário. Então, isso você consegue identificar como? A partir de um pré-teste, né? Então, depois de feito esse pré-teste, é que você pode dizer que você fez os determinados ajustes e aquele seu questionário ele está pronto para pesquisa. E aí também tem a entrevista, né, que é parecido com o questionário, a gente às vezes até confunde, mas tem uma diferença, né? A diferença é o seguinte, enquanto que o questionário, você faz um instrumento de coleta e você manda, né, por e-mail, né, por exemplo, pode mandar por e-mail para a pessoa responder. Na entrevista não, né? Na entrevista essa coleta de informação ela é feita face a face, né? Você ou uma equipe, né, que você treinou vai ler aquela entrevista, né? Entrevista estruturada, vai aplicar aquela entrevista e vai coletar as respostas. A entrevista, portanto, ela pode ser totalmente estruturada, né? Ou seja, estruturada, ela vai ficar como? Ela vai ficar parecido com um questionário, né? Não vai ser aquela entrevista de jornalista, né? Que, de acordo com a pessoa vai se engajando na entrevista, aí a pessoa vai e faz outras perguntas, né? Pode sair do roteiro. Na entrevista estruturada, não sai do roteiro. Então, uma entrevista estruturada com, por exemplo, 25 questões. Então, se por acaso você for entrevistar 50 pessoas, as 50 pessoas vão responder as mesmas 25 perguntas. A entrevista tradicionalmente é realizada face a face, sendo essa característica mais considerada para distingui-la do questionário. Então, pronto, está aí a diferença do questionário. No questionário, você manda, né, e a pessoa responde. Na entrevista, não. Você aplica, né, face a face com a entrevistador com o entrevistado. E aí, aquilo que a gente disse, né, depende do objetivo da pesquisa. Então, no caso de uma coleta de informações que a universidade faz junto aos estudantes universitários, então pode ser utilizado questionário. Se por acaso não fosse estudantes universitários e fosse um público por exemplo, do ensino infantil, então teria que ser entrevista. Então, quais são as vantagens da entrevista, né? Primeiro que não existe que o entrevistado saiba ler e escrever, né? Então, é você que vai aplicar a entrevista. Possibilita ao respondente o esclarecimento das questões. Então, se tiver alguma questão que tenha dúvida, né, que mesmo que depois de um pré-teste você acha que ficou bom, mas que a pessoa ainda tem alguma dúvida, você pode esclarecer. E oferece a maior garantia de resposta do que o questionário. Porque se por acaso você explica, né, o objetivo da entrevista, e se a pessoa topa responder, então
a pessoa vai responder e você vai coletar todas as informações que tem naquele rol de entrevista, né? Não vai ficar nenhuma questão sem ser respondida. E aí tem algumas desvantagens, né? Primeiro, o custo com treinamento pessoal e aplicação das entrevistas, né? Se por acaso você for formar uma equipe, né? Se for 4 ou 5 pessoas, né, para aplicar essa entrevista, para fazer essa pesquisa, você vai ter gasto, né? Tanto gasto com questão de impressão, né? Impressão de material, tinta de caneta, gasolina para deslocamento, ou então se de repente você colocou uma meta, né, de tantos reais por entrevista aplicada, mas enfim, né, você tem custos, né? Custos que com o questionário você não tinha. Outra desvantagem é essa questão da ausência do anonimato, né? Embora você faça entrevista e você não vai coletar o dado, o nome da pessoa, mas a pessoa vai desconfiar, né? Vai saber que você sabe, né? Que eu sei que você sabe que sou eu, né? Então existe uma certa inibição, né? Por parte do entrevistado e também por parte do entrevistador, né? Porque muitas das entrevistas elas são submetidas ao comitê de ética, né? E aí tem aquele protocolo, né, que a pessoa também, quando faz uma entrevista, tem que entregar, né, todos os seus dados para a pessoa, né? Então tá lá o seu nome completo, né, o que você faz, onde você mora, telefone para contato, você tem que deixar com a pessoa. Então, não é só o anonimato em relação ao entrevistado, também não existe anonimato em relação ao entrevistador. Então, dependendo do tipo de pesquisa, né, é uma coisa que é uma desvantagem, né? É uma desvantagem para o entrevistador. E aí tem outro critério de desvantagem, que é a influência, né? Influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador. Então, dependendo da forma como a pessoa chega para entrevistar, o critério, né, a forma como as pessoas recebem são diferentes. Por exemplo, os pesquisadores do IBGE, né, eles têm que estar devidamente identificados, né? Então tem que portar crachá, né? Tem que os homens, né? E até as mulheres também tem que estar de calça jeans, por exemplo, né? Não pode ir de short, bermuda, enfim, né? O aspecto pessoal do entrevistador conta. Imagine você chegar você for fazer uma entrevista, né? Numa instituição e você chegar de todo jeito, né? Então a pessoa já vai ver que não dá credibilidade ao entrevistador. Então, se o entrevistador não tem credibilidade, então as respostas sugeridas para a entrevista, mesmo quando a pessoa topa responder, elas não são de forma adequada. Então, isso é uma desvantagem. Preparação do roteiro da entrevista, né, requer a preparação prévia de um roteiro, que depende, a mesma coisa do questionário, depende da definição do tipo de entrevista a ser adotado. No caso do exemplo aqui, que a gente trabalha de entrevista estruturada, esse processo é semelhante ao do questionário. Então, quais são esse roteiro que se deve fazer na entrevista? Primeiro, as instruções para o entrevistador devem ser elaboradas com clareza. As questões devem ser elaboradas de forma a possibilitar que sua leitura pelo entrevistador e seu entendimento pelo entrevistado ocorra sem maiores dificuldades. Se por acaso tiver dificuldade na formulação da questão e no entendimento, essa questão ela tem que ser reformulada. Questões potencialmente ameaçadoras devem ser elaboradas de forma a permitir que o entrevistado responda sem maiores constrangimentos, né? Geralmente, numa pesquisa, né, que envolve aquelas questões socioeconômicas, né, que pergunta a questão de renda, né, as pessoas elas ficam mais constrangidas a responder. Então, dependendo da forma como essa questão ela for colocada, né, a pessoa vai ter um certo constrangimento a não responder a verdade. Questões abertas devem ser evitadas, né, a mesma coisa do questionário, pela impossibilidade de tabulação e dificuldade de análise que essa questão aberta pode permitir. E as questões devem ser ordenadas de maneira a favorecer o rápido engajamento do respondente na entrevista. A mesma coisa do questionário, né? Primeiramente, questões de ordem mais geral, de identificação do entrevistado, e depois os blocos de questões mais específicas, né, que tem a ver com seus objetivos de pesquisa. O estabelecimento do contato inicial, né,
é necessário, né? Isso tanto as pessoas que trabalham no recenseamento, né, do IBGE, quanto as pessoas que trabalham de pesquisa, de um modo geral, tem que fazer até esse treinamento, né, que nada mais é do que seguir um protocolo. Você tem que dizer ao entrevistado a finalidade da visita, o objetivo da pesquisa, a importância e, principalmente, né, a importância da colaboração pessoal do entrevistado. Convém deixar claro que a entrevista tem caráter estritamente confidencial e que as informações prestadas, né, permanecerão no anonimato. Tem também que oferecer, né, o resultado dessa pesquisa, se por acaso a pessoa interessar, se por acaso a pessoa quiser saber, né, qual é o resultado geral da pesquisa, né, então tem que oferecer esse resultado sim para a pessoa, oferecer e realmente cumprir, né, que é o mais importante. É de fundamental importância que, desde o primeiro momento, se crie uma atmosfera de cordialidade e simpatia, né? Principalmente de confiança entre entrevistador e entrevistado. Se por acaso não tiver essa confiança, você não tem uma entrevista ou uma coleta de dados de forma adequada, né? De forma precisa. A formulação das perguntas nas entrevistas estruturadas, né, assume o caráter bem metódico. Algumas regras mais importantes para a formulação são: deve ser feita uma pergunta de cada vez, né? Sempre uma pergunta de cada vez e esperar a resposta do entrevistado para poder fazer outra pergunta. E as perguntas não devem deixar implícita as respostas, né? Ou seja, você nem deve usar uma tonalidade de voz diferente, né? Nem deve sugerir resposta, né? Sob pena da pesquisa ter viés, né? Da pesquisa ser enviesada. Então, não se deve sugerir respostas ao entrevistado. Nas entrevistas estruturadas, as perguntas devem ser formuladas de maneira tal que corresponda ao estímulo idêntico para todos os informantes, né? Aquela coisa, eu não vou ler a pergunta alta para um participante e para outro participante eu vou ler de forma baixa, né? Eu vou utilizar um critério único, né? Um critério único para todos os entrevistados. O estímulo, né, tem que ser o mesmo, tanto para o entrevistado número 1 quanto para o entrevistado número 80, né, se for o caso. E nesse tipo de entrevista, as questões devem ser feitas exatamente como estão redigidas e na mesma ordem, né? Quer dizer, a pessoa que for aplicar essa entrevista, ela não deve, né, ao seu bel prazer, reformular essa questão, né? Tentar sintetizar, tentar deixar mais direto. Não. Isso foi feito já pelo pesquisador. Porque se por acaso você tenta sempre reformular, né, essa pergunta, vai acontecer de você reformular essa pergunta para uma pessoa e quando for para outra pessoa, você vai reformular essa pergunta, mas que talvez seja diferente, né? E que uma pessoa interprete de um jeito e outra pessoa interprete de outro jeito, porque foi induzido, né, pelo erro do próprio entrevistador que tentou formular as perguntas, sintetizar e não leu as perguntas da mesma forma como estava lá escrita no papel. Então, por isso que essa questão do treinamento de equipe, né, para o trabalho de campo, ela é muito importante. O registro das respostas, né, o único modo de garantir a precisão das respostas é registrá-las durante a entrevista, mediante anotações ou com o uso de gravador. A anotação posterior apresenta, por exemplo, o inconveniente da distorção dos dados decorrente dos elementos subjetivos que se projetam na reprodução da entrevista. Então, você fez a pergunta e coletou a resposta e marque, né? Não vá com esse negócio de... Isso acontece muito também no trabalho de campo, da pessoa tentar sempre cronometrar. Eu vou fazer essa entrevista aqui dentro de 5 minutos. E sempre o entrevistador vai estar com aquele aperreio de querer baixar o tempo, né? Então, disso de querer baixar o tempo, de querer talvez aplicar essa entrevista dentro de 3 minutos, né? Então, se a entrevista tem um tempo de 5 minutos e o cara baixou para 3, né? Então, ele está correndo muito rápido, ele está acelerando. O que acontece? Ele pode pular algumas respostas. E no final, quando for tabular, e que verificar que está faltando algumas questões, aí vai ficar tentando lembrar. Deixa eu ver, pessoa tal, então seria mais ou menos essa a resposta. Se acontece isso, o trabalho de campo ele está prejudicado. A resposta ela tem que ser feita de imediato, ela tem que ser feita no mesmo dia que foi feita a
entrevista. Quando fechar a entrevista, né, aquela entrevista ela tem que estar completa. E, né, conclusão da entrevista, tanto por razão de ordem ética quanto técnica, a entrevista deve encerrar-se no clima de cordialidade, convém sempre que o entrevistador deixe a porta aberta para os próximos encontros. Acontece, né, por exemplo, no IBGE, né, quem já trabalhou no censo ou conhece alguém que trabalhou, tem isso, né, tem quando você fecha uma área, né, de pesquisa, tem um coordenador que faz algum sorteio de algumas entrevistas e vai aplicar aquela entrevista novamente. Acontece, por exemplo, também de quando antes, né? Hoje não, mas antes que era no papel, né? Quem trabalhou no censo 2000 ainda utilizou o papel. Então acontecia de se você não registrasse, né, corretamente, né, da mesma forma assim que terminou a entrevista, acontecia de você ter esse erro. E aí, quando você tinha esse erro de entrevista, você tinha que voltar, né? Você tinha que voltar naquela residência para corrigir o erro. Se por acaso a pessoa está fazendo uma pesquisa de mercado, né? Algum trabalho que foi encomendado, se por acaso tiver algum erro, a pessoa vai ter que voltar naquela entrevista. E se por acaso for um trabalho acadêmico, né? Que você calculou a amostra e a amostra era para você entrevistar, digamos, 92 pessoas, né? Aí teve dois questionários, duas entrevistas que ficaram erradas, né? Que tem respostas que não foram registradas de forma adequada. O que acontece? Ou você vai ter que voltar, né, naquelas duas pessoas e aplicar a entrevista novamente, ou então você vai ter que aplicar mais duas entrevistas, né, com outras pessoas para poder completar a amostra que foi de 92 pessoas. Então, resumindo, né, desse critério de observação, né, observação direta participante, questionário e entrevista, são instrumentos de coleta de dados, né, de coleta de dados principalmente primários, que tem a ver única e exclusivamente com os objetivos propostos do trabalho de pesquisa. Um pesquisador, ele não vai a campo se não for necessário, né? Você só vai a campo, né, coletar dados primários se realmente for essencial. Se realmente o que você está trabalhando não tiver como ser abordado com os dados secundários que você já pegou. Então, se a pesquisa exigir, né, os objetivos que você traçou, se exigir esse complemento de informação, aí sim o trabalho de campo ele vai ser necessário. E o instrumento que você vai utilizar, né, observação direta ou questionário ou entrevista, vai ter a ver diretamente, né, com esses objetivos que foram projetados, planejados. Certo?